Promotor é sempre promotor, ele é promotor 24 horas, é promotor a semana inteira. Então não tem madrugada, não tem sábado, não tem domingo, qualquer coisa as pessoas batem na porta de um promotor e ele tem que resolver o problema. Ele é um agente político do Estado. Eu sou de uma geração assim que viveu os tempos escuros do regime militar. Eram tempos sombrios, dificuldade do falar, do se expressar, da democracia, né, do exercício pleno da democracia. E sendo filho de advogado, tendo estudado direito, estudado letras, eu assim, percebia que nós tínhamos, havia um movimento da minha geração, de pessoas anteriores a mim e posteriores naquela época, que desejavam poder falar, poder expressar, poder gritar, poder chorar, poder reclamar, né? Então estas pessoas, essa geração de pessoas que não tinha espaços para isso, porque a gente só podia aplaudir, né, determinado segmento, essas pessoas, elas levaram a necessidade da gente se atirar a isso, né? Sempre digo isso, o que me trouxe realmente para o Ministério Público, que eu passei a conhecer no exercício da advocacia, foi a situação de nós termos aqui no Rio Grande do Sul 2 uruguaios que foram sequestrados e que esse processo todo, ele só veio à luz pelo trabalho forte da imprensa naquele momento político. Então, o sequestro do Universindo Dias e da Lilian Celiberti fez com que os policiais que sequestraram fossem clientes nossos do escritório. Então, a minha primeira experiência grande com relação a ver no outro lado alguém lutando contra estas arbitrariedades que eventualmente eram feitas, lutando pelos direitos humanos, este que estava lá querendo corrigir o processo era um promotor que era anterior à minha geração dentro do Ministério, já estava no Ministério Público, foi o adversário no processo, mas era um promotor exemplar, né? E eu disse para o meu pai, eu quero ser promotor, né? Então, isso faz parte do meu processo. Eu via este promotor como sendo um lutador dentro de uma situação fechada, né? Ele estava abrindo portas, olhando para o nada, porque era muito difícil, extremamente difícil. Os jornalistas e a Ordem dos Advogados, naquela época, fizeram todo o processo. O promotor acusou os policiais e nós defendíamos os policiais. Então, aquela forma de acusar sem ser um acusador intransigente, uma acusação real em cima de provas, aquilo fez com que eu dissesse assim, eu acho que eu me sinto, né, minha personalidade se sente como sendo um membro do Ministério Público. Eu passei a ver o quanto a instituição é fundamental para as transformações sociais, para a vida em sociedade, para o crescimento das pessoas, para a proteção das pessoas. O Ministério Público, ele pode fazer tudo, né, como instituição. E isso fez com que eu encarnasse realmente isso, né? Eu sempre digo, eu devo toda a minha formação daí, cultural, financeira, a minha estabilidade ao Ministério Público. Eu não devo mais nada ao que eu recebi de família, e sim a minha vida dentro do Ministério Público, onde eu também tive a oportunidade de exercer todos os cargos possíveis. Eu me autodefino, às vezes, como um moeirão de cerca nosso, né? Um cara duro para algumas coisas, mas assim, eu aprendi nas minhas funções que a gente tem que respeitar as pessoas, né? Eu tenho o maior carinho por todas as pessoas que trabalharam comigo, desde o servidor mais humilde que estava ali trabalhando dentro do Ministério Público ao procurador-geral. Então, todos eles são resultado, isso todo um trabalho consciente sobre isso resulta numa instituição fortalecida.
Eu não tenho nenhum, posso dizer assim, nenhuma pessoa que eu considero meu inimigo dentro do Ministério Público. Então, assim, eu tenho relação com todos e sempre procurei trabalhar mais com as pessoas com quem eu tinha mais dificuldade de relação, né? Porque os meus amigos são os meus amigos, aqueles colegas que me apoiavam, que estavam conosco do mesmo grupo, e eu os apoiava, éramos nós estávamos ali. Mas, assim, nós queríamos trazer os outros também, ou seja, tentar fazer com que a instituição estivesse mais sólida, mais unida e sempre presente, né? Então, isso faz parte de um processo, é um processo que a gente vai também aprendendo nos embates diários, nas dificuldades diárias. A gente teve diversas dificuldades, nós tivemos muitos problemas, né? Mas todos os problemas sempre foram vencidos exatamente com ponderação, com argumentação, com construção, que é o que mais as pessoas querem, a solução. O Ministério Público que conversa, do diálogo. Do diálogo, e eu acho que esse é o mote, né? Nós temos muito poder, o promotor tem muito poder, né? O promotor, ele pode incomodar muito. Aliás, o promotor, ele foi criado, a figura do promotor, eu sempre digo, ela foi criada para ser o chato da relação. Ele tem que incomodar. O promotor que não incomoda, a gente tem que desconfiar. Então, assim, isso faz parte de um conceito que eu tenho do promotor. O promotor não tem que ficar dentro de um gabinete atrás de uma mesa. O promotor tem que estar na rua, sujando as mãos, olhando as situações. Eu não posso defender uma pessoa dizendo que ela é necessitada, mora num bairro carente, precisando do meu apoio, mas eu não saio do meu gabinete. Eu tenho que conhecer a situação fática, eu tenho que saber o que as pessoas precisam, eu tenho que atender as pessoas. Esse mundo virtual contemporâneo, né, ele é muito perigoso para uma instituição como o Ministério Público, porque as pessoas querem conversar, né, elas querem ter a atenção de um promotor, elas precisam disso, às vezes até como terapia, né? Uma terapia social. Elas querem saber o que o promotor diz com relação a determinado fato, se ela tem razão ou não tem razão. Então, nós precisamos estar lá com horários de atendimento, a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa entender as pessoas para defendê-las. Mas eu sou de uma geração que já trabalhou muito com a informática e aproveitou muito, né, o que ela oferece a todos nós. Mas isso não supera a mente humana, isso não supera a sensibilidade, isso não supera o coração, a paixão. Então, essas coisas são nossas, são daqueles que realmente são moldados para assumir essa situação. Eu acho assim que a modernidade da comunicação ela é extremamente importante para nós, até porque nós não teríamos condições hoje de ter a velocidade que se exige que a gente tenha, né? Mas, assim, nós temos que entender que isso realmente não é tudo. Hoje, cada vez mais, a gente nota assim, um sentimento que o idoso só atrapalha, né? Esse é um problema. Por isso que me levou, quando eu saí, me aposentei, eu digo, vou trabalhar na associação. Fui trabalhar lá na associação. Fui vice-presidente da associação de novo, já tinha sido uma vez, depois presidente. Daí fui vice-presidente de novo com o João Ricardo, que é um rico de um colega. Eu, de fato, não tenho, assim, jamais vou concorrer com alguém sobre alguma coisa, dou espaço para as pessoas andarem, sempre fiz isso na minha vida. Assim, eu quero que o colega que esteja no lado seja aquele que vai andar, porque assim, a minha vida já foi feita, a instituição é de todos, não dá para ser marcada por pessoas, ela é muito plural, ela é uma instituição que te realiza, então tu tem que trazer tudo que possa agregar para a gente poder ter resultados bons. Eu tive, assim, episódios que, na minha vida funcional, né, que me disseram, está aqui por alguma razão, e que me realizaram. Assim, são pequenos atos que me realizaram. Por exemplo, eu sou promotor em Santa Cruz do Sul, né, recebi uma senhora com uma filha no colo, dizendo que tinha mais 2 filhos, tinha deixado no colégio, e que o marido, todos os dias, a agredia, bebia e agredia, estava sempre bêbado e agredia. Eu chamei
um cidadão para que viesse no outro dia falar comigo, juntamente com ela e ela, deixar a criança, mas os dois conversaram. Conversei com os dois e disse para eles que os outros eram maiores, já estavam no colégio. E eu disse, eu levo você a Santa Cruz. Tinham 7 grupos de AAs, de apoio contra o alcoolismo. Tinha um que eu tinha uma relação maior, que era na APAI. Eu levo hoje de noite, 19 horas eu estou lá, quando começa a reunião. A senhora pode levar os seus 2 filhos maiores, que estão no colégio agora. Aí levei os 3. Apresentei cada um no seu grupo, né, e deixei ele lá. E fui para casa, dormi. Né. Passou 2, 3 anos, tinha um domingo, né, fazendo um churrasquinho na minha casa. E aí, terminando, 2 horas da tarde, recebi um telefonema. Meu guri atendeu o telefone: pai, querem falar contigo. Um senhor no outro lado diz: doutor Cláudio, senhor, hoje nós temos um encontro festivo do nosso grupo de AAs aqui. Gostaria que o senhor viesse aqui. Eu disse: mas agora tomei umas 2 ou 3 cervejas no almoço, né, e tal, vou ter que me arrumar todo domingo em casa. Eu disse: doutor, mas é importante e tal. Então eu vou aí. Aí vou escover os dentes, me preparei e tal, né, botei perfume, fui para a reunião dos AAs, que era no clube, no centro da cidade, na frente da praça principal ali de Santa Cruz, no lado do Colégio São Luís. E aí, nesta reunião, um senhor pega a palavra, um cidadão, diz: doutor Cláudio não lembra de mim. Há 2 anos atrás eu estive na promotoria e ele me trouxe aqui, faz 2 anos que eu não bebo, e a minha família está salva. Né? Isso vale. Isso marca. Então, são coisas da vida, assim, a gente teve muito isso, né? De ajudar, de tentar salvar, de tentar arrumar as coisas. E, para mim, isso é marcante. Isso é inesquecível? Eu acho que isso é inesquecível. Tanto que eu falava nas minhas aulas, eu dizia, porque isso faz parte do processo, né? A gente não esquece isso. Aliás, essa é a função nossa, né? É poder dispor de tempo, dispor das coisas para poder estar na rua ajudando as pessoas. Seja sábado, seja domingo. Não? Eu fico muito preocupado com pessoas que começam a ver o trabalho de um promotor, de um juiz, com um trabalho que tem horário para iniciar, horário para terminar. Não é o procurador-geral, não é o corregedor-geral, não é um colega, é ele. Ele tem que saber como resolver os problemas. E isso, ele é 24 horas por dia. Então não tem plantão, ele é o plantão. Ele está sempre sendo promotor. Dizem que a terceira idade é o melhor momento da vida das pessoas. Eu digo, não é. Não é mesmo. Né? Porque a gente sente dor na perna, sente dor nas costas, a gente não tem vontade de fazer algumas coisas, está sempre cansado e tal. Né? Então, assim, a perspectiva da minha vida é viver bem, fazendo as coisas que eu quero fazer, com a minha família, com meus filhos, com meus netos, porque eu acho que isso faz parte de um processo. Né? É assim que a gente consegue viver bem. E viver bem também convivendo com os amigos, convivendo com as pessoas. Eu sou refratário porque assim, eu não gosto, eu realmente não gosto de confete, eu gosto assim, das coisas muito reais entre as pessoas, de amizades sinceras mesmo. Então eu tenho grandes amigos, né? E a gente não se vê todos os dias. Né? Talvez os meus melhores amigos são amigos da minha infância aqui na Cidade Baixa. Então, essas pessoas com quem eu tive condições de conviver e aprender, né, de estar junto, essas pessoas são aquelas que realizam as coisas para a gente. Então, nós temos grupos, nós temos um grupo de aposentados fantástico na associação, né, mobilizado, atento, discutindo tudo, né, de forma muito sincera, muito presente. Com renovações, não é um grupo que tem sempre as mesmas lideranças, a gente procura isso. Tem um grupo nacional fantástico, estarão aqui no Congresso agora, numa reunião grande, já fizemos isso 2 vezes, a terceira vez nós estaremos fazendo. O que é bom na vida é que a gente possa ter amigos, possa confraternizar, possa tomar um bom vinho, possa conviver com a família, possa estar juntos. E é isso que eu procuro fazer. Hoje a minha vida está voltada não para a instituição, assim, a instituição eu vejo, critico, falo para as pessoas com quem eu devo fazer esse contato. Não sou daqueles que ficam alimentando situações, né? Então
levo para o procurador-geral, levo para o presidente da associação os problemas que eu entendo que devam ser solucionados, mas acho assim que no espírito de ajudar. Eu acho que essa é a função nossa, principalmente pelas coisas que a gente passou já, né? Passando por todas as dificuldades, agora outros estão passando e a gente tem que apoiar. O que importa para mim, a instituição, é o que a gente tem que fazer, o compromisso com as coisas que a gente assumiu ali atrás para fazer e realmente fazer. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Assim, é importante falar sobre o Ministério Público. A gente pode falar 2, 3 dias, não tem problema. O senhor gosta? Gosto. Eu gosto, não, eu vivo, é a minha instituição, é a minha vida. O Ministério Público é feito de pessoas e para pessoas.